Olá a todos os amigos, muito boa noite. Meu nome é Eduardo Moreira, sou um entusiasta do mercado financeiro, mais propriamente dito, mercado de ações na B3, Brasil, Bolsa e Balcão. Também me interesso por operações com opções, conhecido também como mercado de derivativos. E estou me dedicando a estudar o mercado financeiro, no que diz respeito aos princípios de economia. E resolvi desenvolver uma série de vídeos onde vou estar apresentando um resumo de cada tema que eu estiver estudando. O intuito desses vídeos é registrar e também compartilhar essa experiência com os amigos que tiverem interesse comum nesse assunto. E também de estar interagindo com os amigos, né, no sentido de estar comentando, estar recebendo também os comentários de todos os amigos, aqueles que tiverem interesse comum, né, que se interessarem pelo assunto, quiserem deixar seus comentários, suas sugestões, fiquem à vontade. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de estar deixando uma frase que eu achei muito interessante, que está no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, na página 25, que diz o seguinte: se realmente quisesse conseguir tudo o que desejava, precisaria basicamente de tempo e estudo. E esses vídeos, né, é uma forma da gente colocar também em prática essa frase, né, o conteúdo, né, que nós absorvemos através da leitura desse livro, que foi uma leitura muito interessante, que agregou muito valor ao nosso conhecimento. Bom, e para começar então aqui o nosso estudo, nós vamos estar aqui então apresentando, né, o nosso trabalho, que é entendendo o mercado financeiro com o objetivo, né, o foco principal nos princípios econômicos. E o primeiro assunto, né, o primeiro tema abordado será fatores de produção. O nosso objetivo nesse vídeo será conceituar fatores de produção e classificar os fatores de produção no sistema econômico. Para isso, a gente vai estar utilizando o nosso mapa mental. Nós utilizamos a ferramenta aí do MindMeister para estar construindo, né, aí o nosso mapa mental. E já dando início ao primeiro tema aí do nosso vídeo, nós vamos estar conceituando então os fatores de produção ou insumos, onde, segundo Samuelson 2012, o autor conceitua fatores de produção como sendo todas as matérias-primas ou serviços utilizados na produção de bens e serviços. Aqui então nós temos que toda a matéria-prima, né, todo o insumo, todo o material utilizado na produção de um bem ou na prestação de um serviço, incluindo a mão de obra empenhada na transformação dessas matérias-primas em produto ou a mão de obra utilizada na prestação de um serviço, então é caracterizada, segundo o autor, como fator de produção. Então, o fator de produção, ele vai ser toda a mão de obra, todo o material, toda a matéria-prima, né, todo o insumo utilizado na produção de um determinado produto, de um determinado bem, ou na prestação de um determinado serviço que será ofertado dentro do mercado econômico. E falando em mercado econômico, eu também queria estar apresentando um segundo conceito aqui, que é o conceito de economia, onde, segundo a literatura, economia deriva do grego e a sua tradução mais próxima se refere àquele que administra o lar, aquele
que administra os recursos do seu lar, né? Uma outra tradução a gente também pode considerar é a ciência da escassez, né? A economia como a ciência da escassez. Por que a ciência da escassez, né? Isso significa que a sociedade ou o mercado ele tem menos a oferecer em relação aos desejos das famílias ou dos consumidores. Onde as famílias, né, aqui abordado pelo autor, né, também pode ser interpretado como os consumidores, né, de um sistema econômico, essas famílias elas vão ter os seus desejos ilimitados, né? Elas vão sempre estar desejando algo novo, sempre vão estar desejando um pouco mais do que o mercado pode ofertar. E o mercado, né, por sua vez, ele sempre vai trabalhar com fatores de produção escassos, com fatores de produção limitados, de forma que ele sempre vai ter menos a oferecer do que o desejo das famílias, o desejo dos consumidores em relação aos produtos e aos serviços. Uma segunda colocação, né, que a gente achou aqui na literatura é que a economia ela é o estudo da maneira na qual a sociedade ou o mercado administra os seus produtos escassos, né? A maneira pela qual as empresas, né, elas realizam a produção dos seus bens, tendo à sua disposição, né, os fatores de produção ou as matérias-primas limitadas, né, escassas, matérias-primas que podem se extinguir, podem se acabar. E para que esses fatores de produção não se extingam, né, não venham a acabar, não venham a faltar, né, a economia ela vem justamente desenvolver o estudo, né, desenvolver uma forma de administrar o consumo desses fatores de produção pelas empresas, né, pelo mercado, de forma a fazer uma gestão sustentável, impedindo que esses fatores de produção venham a se extinguir. Então, a economia, né, com base nesses fatores de produção escassos, né, esses recursos limitados, a economia, então, ela vem se basear em três questionamentos, onde estes questionamentos estão relacionados ao produto que se quer produzir, né, que é o primeiro questionamento aqui, o que produzir, vai ser a escolha do bem ou do serviço que vai ser ofertado no mercado. E o segundo questionamento será como produzir. Uma vez que foi definido o produto, que foi definido o bem a ser produzido, como esse produto ou esse bem será produzido, né? Qual vai ser a escolha da tecnologia, né? Qual vai ser a tecnologia, o conhecimento, ali, o know-how empregado na produção daquele bem ou daquele serviço. De forma que estes fatores de produção, né, estes insumos, eles serão combinados com a tecnologia e serão transformados em produtos que serão ofertados no mercado. E o terceiro questionamento se refere ao público-alvo, né? Ao público que vai consumir este bem ou este serviço, né? É a escolha de quem vai consumir este bem ou este serviço. E com isso a gente conclui então aqui a parte conceitual.
Bom, e no que diz respeito à classificação, ainda segundo Samuelson 2012, nós vemos que esses fatores de produção ou insumos, eles podem ser classificados segundo a sua origem, sendo esses de origem da terra, do trabalho e de origem capital. Os fatores de produção de origem da terra, então, serão todos aqueles recursos naturais ou tudo que provém da natureza. Sua utilização deve ser de forma sustentável, pois do contrário pode gerar mais custos devido à sua escassez, e eles ainda podem ser considerados segundo o seu caráter, que podem ser de caráter livre e econômico. Os fatores de produção de caráter livre são considerados aqueles fatores intangíveis, né? Ou de livre acesso. São aqueles que estão disponíveis na natureza ou disponíveis a todas as pessoas sem a necessidade de algum esforço ou de algum recurso financeiro para adquiri-los. Eles estão disponíveis em quantidade ilimitada, não podem ser apropriados por ninguém, né? Não podem ser tomados por propriedade, e a exemplo disso, nós podemos considerar o ar, o mar e a luz do sol, né? Que são fatores de produção que estão aí disponíveis, né, na natureza em abundância e são de acesso livre a todas as pessoas. E as pessoas não precisam pagar para estar respirando o ar, né? As pessoas não precisam de ter nenhum esforço físico, né, de demandar nenhum esforço ou dispor de nenhum recurso financeiro para a utilização da luz do sol, né, para ter acesso ao mar ou para ter acesso ao ar. Então esses são os fatores de produção proveniente da terra e de caráter livre. Já os fatores de produção de caráter econômico são aqueles que possuem valor, ou seja, é necessário dispor de algum recurso financeiro para adquiri-los e exigem algum esforço físico para obtê-los. Eles são escassos ou limitados na natureza, podem ser apropriados e se dividem em várias classes dentro do setor econômico. Referente aí à propriedade, né, nós temos como exemplo a água, nesse caso aqui a água potável, né, a água de consumo humano, o minério e combustíveis fósseis. Esses exemplos aqui, né, são de fácil entendimento, porque são recursos que são geridos aí pela União, são geridos pelo governo federal, onde se uma empresa, né, necessita de algum desses recursos dentro do seu ciclo produtivo, ela vai precisar dispor de algum recurso financeiro, através aí do pagamento de taxas, através de pagamento de licenças ou outorgas, para fazer a captação, né, a utilização desses produtos, né, e isso também vai demandar esforço, né, porque elas vão ter que realizar alguns trabalhos para atender algumas condicionantes ambientais, né, alguns requisitos que os órgãos reguladores irão exigir para que eles possam fazer uma compensação ambiental em relação aos recursos que estão sendo extraídos da natureza. Então isso vai demandar tanto esforço na obtenção desses recursos, né, desses fatores produtivos,
como também vão exigir recurso financeiro, né, vão necessitar de recurso financeiro para a captação e utilização desses recursos, né? Então, eles possuem valor, né? É necessário dispor de recurso financeiro para adquiri-los. E eles não são de livre acesso, né? Eles são de acesso restrito. Por quê? Porque eles são apropriados, seja pela União ou pela empresa ou por quem estiver de posse da concessão de uso desses recursos. E se dividem em várias classes dentro do setor econômico, né, como nós temos aqui o setor primário, secundário e terciário, onde o setor primário está relacionado aos bens que provêm da terra ou da natureza, são aqueles bens que estão na sua forma original, são os bens in natura, né, que ainda não passaram por um processo de beneficiamento, não passaram pelo processo de transformação. Está relacionado também a produtos de baixo valor agregado, né, justamente por serem produtos que ainda não foram trabalhados, né, ainda não foi empregado nenhum esforço para a transformação desses produtos. Por isso, eles têm um menor valor agregado. Eles ainda estão na sua forma original. E em uma economia aberta, podem ter os seus preços internacionais cotados em bolsa, como é o caso das commodities, né? Como milho, soja, café, petróleo, minério, né? E esses produtos, né, terão os seus preços balizados, né, os seus preços formados a partir do mercado internacional, por serem cotados em bolsa de valores. E esse fato, né, o fato de serem cotados em bolsa de valor, pode influenciar na produção e no preço nacional. Uma vez que, se o mercado internacional estiver muito aquecido, né, os preços estiverem muito atrativos, os exportadores, né, podem preferir, né, podem dar preferência a exportar os seus produtos em vez de vendê-los no mercado nacional. Isso pode influenciar, né, na quantidade de produto disponível no mercado nacional, assim como também no preço praticado nacionalmente. E uma outra característica do setor secundário é que este setor fornece insumos para o setor terciário. Já o setor terciário, ele tem uma característica de comercializar os bens de outros setores. Ele vai pegar os bens que foram beneficiados, né, foram trabalhados por outros setores e ofertá-los ao consumidor final, né? E também se refere à prestação de serviço, né? A prestação de serviço no sentido de mão de obra, através aí dos profissionais como médicos, advogados, engenheiros e economistas. Já a classificação dos fatores de produção de origem do trabalho, como o próprio nome aqui já diz, é o tempo convertido em mão de obra, né? É todo o tempo utilizado na prestação de serviço ou na produção de bens. Esse tempo convertido em mão de obra caracteriza o fator de produção de origem trabalho.
e é considerado aí na literatura o fator mais importante, pois apesar das máquinas, ainda é preciso um cérebro para aplicar e gerir a tecnologia, né? Hoje as empresas investem muito em automação dos seus sistemas produtivos, né? E, e isso é muito importante, porque isso é tecnologia, né? Isso é agregar valor ao produto. Porém, com toda essa tecnologia, com toda essa automação, se não houver um cérebro humano, se não houver uma pessoa para estar gerindo, para estar implementando ali, né, as manutenções, as intervenções nesse sistema, esse sistema por si só, uma hora ele vai parar, ele não vai conseguir funcionar de forma eficiente e eficaz durante todo o tempo, sozinho. Ele necessita de um homem, né, de um ser humano, para estar intervindo periodicamente para manter, né, ali o ciclo produtivo desse sistema automatizado. E por isso é muito importante, né, o autor ressalta aqui, a importância de investir em capacitação da mão de obra, né, de forma que haja um melhor aproveitamento no processo produtivo, né, de forma a otimizar, né, esse processo produtivo, evitando aí desperdício de tempo e até mesmo de mão de obra, se caso a manutenção não for realizada, né, de forma preventiva ou preditiva, e o sistema, né, vier a falhar, o sistema produtivo, né, o ciclo produtivo vier a ser interrompido, então pode causar aí um prejuízo enorme, dependendo do porte da empresa, dependendo do produto final dessa empresa. Já no que se refere a bem de capital, esse está relacionado aos bens utilizados na produção de outros bens, porém não são incorporados na forma direta ao produto final, né? Esses bens são aqueles bens como máquinas, equipamentos, ferramentas, né? São aqueles fatores de produção utilizados dentro do processo produtivo, porém, eles não estão diretamente relacionados, eles não são convertidos em produto final para ser ofertado no mercado, né? Eles permanecem na fábrica, eles permanecem dentro do ciclo produtivo. Eles vão ser utilizados por várias e várias vezes dentro desse ciclo. Eles não vão se consumir, não vão se desgastar de imediato. Eles vão ser utilizados durante um médio e longo prazo. E esses fatores de produção, eles podem ter a sua natureza, segundo Troster e Mochon, 2012, eles podem ter a sua natureza de investimento ou de consumo, sendo esses fatores de produção de capital de natureza de investimento aqueles que visam a satisfazer a sociedade no médio e longo prazo com bens de consumo. É o que a gente acabou de explicar, né? São aqueles equipamentos, aquelas máquinas ou ferramentas utilizadas ao longo do processo produtivo e que farão parte, né, de vários e vários ciclos produtivos durante o processo de transformação e produção desse bem ou produto. Já os bens de consumo serão os bens duráveis e os bens não duráveis. Como bens duráveis,
nós podemos considerar os imóveis, as máquinas, equipamentos e ferramentas. Onde os imóveis serão os espaços físicos, né? São as fábricas, os escritórios, galpões logísticos, né? São as áreas onde se comportam, onde se instalam as empresas. No caso das máquinas, são os tratores usados na agricultura, né, por exemplo, né, são as máquinas de laminação. Quanto aos equipamentos, esses podem ser computadores, impressoras, compressores de ar, ponte rolante, os robôs utilizados nos processos de montagem das empresas automobilísticas. No caso de ferramentas, é o ferramental utilizado pelos colaboradores, né, pelos funcionários das fábricas. Então, esses bens, né, como nós vimos aqui, são bens que não vão se consumir de imediato. Esses bens, eles vão estar presentes, né, no processo produtivo durante um longo período de tempo. Eles vão participar de vários e vários ciclos produtivos até que eles venham a se desgastar. Ressaltando que esse desgaste vai ocorrer no médio e longo prazo, dependendo da característica destes fatores de produção. Né? No caso de um imóvel pode durar 20, 30, 40, 50 anos. Né? Então, vai ser um longo prazo até que ele venha se desgastar ou que ele venha necessitar de ser substituído. Já os fatores de produção, de capital, de natureza, né, com a sua natureza no bem de consumo, não duráveis, serão aqueles que irão se desgastar no curto tempo. Irão se consumir de imediato. É o caso aí dos alimentos, bebidas e produtos de higiene e limpeza. Uma segunda classificação, né, aqui segundo Troster e Mochon, em relação à função desses fatores de produção, que podem ter a sua função intermediária ou final. Os fatores de produção com a sua função intermediária são aqueles que serão transformados em outros bens para posterior consumo, né, que são aqueles que serão utilizados no processo produtivo e serão extintos, né, serão transformados. Eles vão se desgastar de imediato, pois serão transformados em um outro bem ou produto a ser ofertado para o consumidor final. Aqui nós podemos pegar o exemplo aí de uma padaria, onde nós vamos ter vários ingredientes, no caso da farinha de trigo, fermento, né, leite, ovos, manteiga, que são fatores de produção intermediários. Eles têm a sua função intermediária. Por quê? Porque eles serão utilizados, serão transformados em um outro bem, em um outro produto, que no caso será o pão. E usando este exemplo aqui, né, nós podemos então explicar também os fatores de produção que têm a função final. São aqueles bens que já sofreram a sua transformação, já estão prontos para serem vendidos ao consumidor final, que é o caso do pão, que é o produto final de uma padaria, onde este é o resultado da transformação da farinha, do trigo, do leite e dos ovos, né, que foram trabalhados, foram transformados no pão para ser ofertado ao seu consumidor final.
Bom, e com isso a gente conclui aí a apresentação aí do nosso estudo referente a fatores de produção, onde nós apresentamos aqui o conceito de fator de produção e a sua classificação segundo os autores Samuelson, 2012, também Troster e Mochon, 2002. Eu espero que os amigos tenham gostado. Aguardo os comentários e sugestão e até o próximo vídeo.